Eu quero iniciar essa mensagem de hoje fazendo uma pergunta para você. Você já percebeu que não se estraga a vida em razão de uma única escolha? Você já se deu conta de que uma vida não é destruída apenas com uma única decisão? Por exemplo, aquela pessoa que se envolve com alguém casado. Foi uma única decisão que levou ela a se envolver com uma pessoa casada? O que você acha? Sim ou não? Eu acredito que foram pequenas decisões diárias ou concessões que aquela pessoa ou que aquelas pessoas foram dando até chegar no ato. Outro exemplo, alguém que é demitido por inúmeras irresponsabilidades, mas chega para os seus amigos, para a sua família e diz assim: eu não sei o que aconteceu, simplesmente eu não fiz bem feito uma coisa, ele foi lá, estava estressado, num dia muito bom, ele foi até grosso comigo e me demitiu, me despediu. Mas como eu disse inicialmente, foram inúmeras irresponsabilidades. Por vários dias aquela pessoa fazendo decisões ou tomando decisões erradas, um mau hábito de chegar atrasado, um mau hábito de não prestar contas ao patrão ou à equipe, um mau hábito de não saber trabalhar em equipe. Várias decisões ruins levaram aquela pessoa a ser despedida. E a maioria das pessoas estraga a sua vida, ou destrói a sua vida, ou alguma área da sua vida, por causa de maus hábitos, ou pequenas decisões repetitivas que duram dias, meses e até anos. Existem algumas áreas que você olha para a sua vida e você fala assim: eu poderia estar melhor. Eu poderia estar mais alinhado com Deus nesse propósito. Eu poderia estar me doando mais, eu poderia estar estudando mais. E aí você acha, eu devo ter algum problema, mas às vezes são os maus hábitos pequenos que você tem diários. De sempre dormir muito tarde. De sempre, primeiro, antes de começar a estudar, a ler ou ir orar, você abrir o celular no aplicativo, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. São maus hábitos que parecem não serem tão problemáticos, mas estão levando você a não progredir, a não se tornar uma pessoa mais saudável, a não caminhar para se tornar uma pessoa bem-sucedida em todos os âmbitos. No primeiro dia nós falamos sobre quem eu preciso ser, ou quem Deus espera que eu seja, quem eu quero me tornar, antes do que eu preciso fazer. Na semana passada, na segunda mensagem da série Hábitos, falamos quais hábitos nós precisamos começar para caminharmos em direção ao propósito de Deus. E hoje, nós vamos falar sobre quais hábitos, ou qual hábito, eu preciso excluir da minha vida, baseado em quem eu quero me tornar. Em diversas situações nós gostamos de dizer que foi apenas uma situação, foi apenas um erro, foi apenas um deslize, para a gente cair, para a gente falhar, para a gente errar. E eu gosto de ler a Bíblia, ou de encontrar na Bíblia, pequenos versos ou pequenas atitudes que me fazem, parar e refletir. Eu tenho um plano onde eu preciso ler algumas coisas aceleradas, e às vezes eu tenho que parar e anotar aquilo ali para depois meditar um pouco mais, mas eu gosto quando tem alguma coisa, uma frase, pum, dá um start, o Espírito Santo vem, é isso, se liga nisso, e começa a falar, pá, 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 pá. E tem um verso, um exemplo fantástico para isso que eu quero compartilhar com vocês, é o primeiro verso de Juízes capítulo 16. Esse primeiro verso vai resumir uma série de decisões ruins tomadas por Sansão. Sansão foi um cara que nasceu com um potencial incrível, dotado por Deus, ou dado por Deus. Mas por causa de uma decisão errada após a outra, por causa de concessões que ele foi abrindo que ele não deveria abrir, ele conseguiu estragar a sua vida ou destruir a sua vida. Veja o que diz Juízes capítulo 16, verso 1.
Certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta. Uma pequena frase que resume uma trajetória para baixo na vida de alguém que foi dotado por Deus. Um certo dia, Sansão resolveu caminhar em direção a Gaza. Eu acho que a maioria de vocês não sabe, como eu não me recordava e não sabia disso, mas Gaza ficava a 40 quilômetros da cidade natal de Sansão. Bom, naquela época não existia Uber, correto? Ele teve que andar. No máximo ele pegou o animal e foi. Mas ele era incrivelmente forte, ele deve ter ido caminhando. Enfim, são 40 quilômetros até Sansão chegar a essa cidade chamada Gaza. Essa cidade é habitada por um povo chamado Filisteu, o inimigo número 1 de Sansão. Sansão era considerado o primeiro ou o maior inimigo público daquela cidade ou daquele povo. Era uma cidade que colocaria a vida de Sansão em perigo, mas ele certo dia resolveu caminhar em direção àquela cidade. Ele teve cerca de 40 quilômetros, vários dias para pensar naquela decisão, para meditar. O que eu vou fazer em Gaza? Mas ele continuou. Em diversas situações da nossa vida, nós também temos tempo. Esses 40 quilômetros para a gente parar, refletir, para a gente perguntar a alguém mais experiente, ou alguém que possa nos ajudar, que tem uma vida bem-sucedida, que pode nos dar conselhos bons, que nem sempre diz sim para o que eu quero, mas aquele que me aponta os erros, que me consertem algumas vezes. Ele não parou. Por isso que na maioria das vezes não se dá mal apenas com uma decisão. Foi uma vezinha que eu fiz isso. São passos errados. 40 quilômetros, vários passos, dias, várias horas, são maus hábitos. Baseado em quem você quer se tornar, qual hábito você precisa excluir da sua vida? Maus hábitos podem nos levar em uma direção de tristeza e morte. Aliás, a Bíblia diz que o salário ou a recompensa do pecado é morte. Só que muitas vezes a morte não vem totalmente, 100%. Vem uma morte de relacionamento, vem uma morte de sonhos, vem uma morte ou um esfriamento espiritual, vem uma morte onde você não consegue mais ouvir ninguém. Veja o que Tiago diz no seu livro, no capítulo 1, verso 21, livrem-se, Tiago está dizendo para a gente, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sabe, Tiago não está aqui falando para a gente que não conheceu a mensagem de Deus. Olha, a palavra foi implantada em você, mas você precisa livrar-se da impureza moral. A palavra está aí dentro, mas cabe a você fazer o quê? Livrar-se da impureza moral e da maldade, porque ela prevalece. Ou seja, no final das contas, se você deixar tudo como está, a maldade vai falar mais alto. Não, pastor, sou uma pessoa tão boa. Aquela pessoa, ela é tão boa, ela é tão amável. Mas se não aceitarmos humildemente a palavra implantada em vocês, a palavra de Deus, o Espírito Santo, o que Ele nos direciona, o que Ele nos mostra, o que Ele nos ensina, o que Ele nos fala,
podemos nos perder nesse caminho. De qual hábito, eu faço essa pergunta de novo, de qual hábito você precisa se livrar para se tornar quem Deus espera que você seja e quem você espera se tornar? Você precisa se libertar da ingratidão. Você não consegue ser uma pessoa grata. Você não consegue agradecer. Você não consegue ver o lado bom das coisas ou das situações. Em tudo você vê ingratidão. Em tudo você vê o erro daquela pessoa. Sabe, eu tenho que me policiar. Porque muitas vezes eu só consigo ver o erro da pessoa. Eu só consigo ver a falha daquela pessoa. E muitas vezes eu acho que eu sou tão grato a Deus, mas às vezes para uma pessoa eu não sou tão grato assim. E eu preciso vigiar. De qual mau hábito você precisa se livrar? De infidelidade? Você é uma pessoa infiel. Infiel com Deus, infiel com a sua família, infiel com seus amigos, infiel com seu namorado, infiel com quem você é casado. Você é infiel ao que você promete. Qual hábito você precisa melhorar? Você é uma pessoa que murmura. Você chega, se o local está frio, você reclama que está frio. Se você chega no local porque está quente, você reclama que está quente. Você é uma pessoa que só sabe murmurar. Tudo está ruim para você. Só sabe apontar os erros. Murmurador. Você é uma pessoa que precisa se livrar de algum vício. Vício de Instagram, vício de WhatsApp, vício de alguma bebida, vício de alguma droga. Qual mau hábito você precisa retirar para se tornar quem Deus espera que você seja? Você sabia que tão difícil como começar um bom hábito é excluir um mau hábito? Tão difícil como iniciar ou começar um bom hábito, é difícil também excluir um mau hábito. Um bom hábito, ele é desafiador no começo. Ele é difícil, mas o futuro dele é recompensador, é gratificante, satisfatório. O bom hábito. O mau hábito, ele é prazeroso no início, ele é satisfatório, ele traz um prazer momentâneo, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, o futuro dele é destruidor. É de sofrimento e pode gerar até a morte. Por exemplo, você vai começar a se exercitar. E o único horário para você livre é às 5 horas, 6 horas da manhã. Você coloca o bendito despertador para tocar. Quando ele desperta, você fala assim: tem alguma coisa errada. Eu não dormi o suficiente. Aí quando você abre a janela, ou já vê o sol, você fala: meu Deus do céu. E você coloca a soneca. Não acredito que eu disse que eu ia começar a malhar às 6 horas da manhã. É difícil. E aí para completar, você vai malhar. Você consegue malhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu não sei você, mas na primeira semana o corpo fica destruído. Dolorido, você está dormindo e os músculos doendo tudo. Mas passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Para os magros que começam a se alimentar melhor, começam a ver os músculos, eles ficam alegres. Para os mais abastecidos, depois de meses, começam a ver a balança diminuindo aqueles números. Uau, de 100 eu caí para 98. É gratificante o futuro. Mas o início é doloroso. Um bom hábito que você teve que colocar, qualquer horário do dia, você fala assim:
eu vou começar a malhar esse horário. Bom, meia hora antes aparece um compromisso. Meia hora antes, um amigo seu liga. Meia hora antes, seu pai, sua mãe, alguém liga e pede para você fazer alguma coisa. Quer ver outro exemplo? Você decide estar mais próximo de Deus. Você chega um momento que você fala assim: cansei, eu quero viver de verdade com Deus. Eu vou viver uma vida perto de Deus. Olha, eu vou orar todos os dias, ao menos uma vez no dia, orar de verdade. Eu vou ler a Bíblia todos os dias, um verso, 2 versos, um capítulo eu vou ler todo dia. Eu vou começar a jejuar, eu vou começar a servir no ministério. E aí chega o horário de ir para a igreja, você tem que chegar 2 horas antes do culto, e você fala assim: para quê? Não acredito. Não, hoje tem jogo do Palmeiras. Não, hoje tem jogo do time. Hoje. As meninas aí, o que tem? Amiga, sei lá o que tem, né? Todo mundo é amiga, nunca vi um negócio desse. Mas enfim, tem alguma coisa que aparece o salão. E que horas que eu vou fazer a make? Que hora que eu vou fazer a roupa? Não, mas eu vou suar muito. Enfim, mas você começa a servir. Você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a ler a Bíblia. Tem horas que você fala assim: poxa, eu estou cansado, mas eu vou ler, vamos lá. Eu vou ler hoje que eu não li ainda. Começa a orar, você fala assim: mas parece que a oração não está fazendo nada. Eu falo, parece que estão falando com ninguém. E começa, depois passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, você começa a ver: o que está acontecendo? Eu estou me sentindo diferente. Você começa a se sentir mais próximo de Deus, você conhece o texto que o pastor está lendo, alguém chega para você e pergunta alguma coisa, na hora você lembra alguma coisa da Bíblia que você leu, daqui a pouco você fala assim: caramba, eu consegui ajudar aquela pessoa na igreja, eu pude servir aquela pessoa, sabe, eu estava cansado, mas algo sobrenatural encheu aqui uma alegria, não sei o que está acontecendo. No começo o bom hábito, ele é desafiador, ele é intrigante, ele é difícil, ele nos custa alguma coisa, mas depois ele é recompensador, ele é gratificante, ele traz uma satisfação. Com os maus hábitos acontece justamente o contrário. No início ele é satisfatório, ele é prazeroso, ele é divertido, ele é legal, mas o futuro é doloroso, é destruidor. No início a satisfação é percebida, é divertido, é gostoso muitas vezes fazer escondidinho, o erradinho, dá um prazer, sabe, parece que a adrenalina sobe. Quem fuma um cigarro ou fuma uma maconha, aquele momento ali, o que ela menos está pensando é na saúde dela. Ela está curtindo aquele momento, matando aquela fome, matando aquela sede, ou viajando naquela erva medicinal. Mas no futuro pode gerar vários problemas de saúde, principalmente no pulmão daquela pessoa. Um desejo incontrolável por comer doce, dá um prazer para você no início. Você come, você fica satisfeito, sabe? Eu preciso de um doce, Mas daqui a alguns anos, você está indo no médico, você está com diabetes. Você foi tão fundo, que você não consegue mais se libertar desse doce. Você não toma mais café com açúcar, é açúcar com café. Você não almoça mais, você toma um milkshake. E não é da Herbalife. O mau hábito é satisfatório no início, mas ele é destruidor no final. Eu estou falando isso porque compreender a diferença entre o bom hábito e o mau hábito vai nos ajudar a excluir o mau hábito. E hoje eu quero falar sobre excluir o mau hábito. Para um bom hábito ser iniciado, instalado na sua vida, o que eu preciso fazer? Torne tudo fácil e óbvio. Foi o que a gente falou na semana passada. Se você não veio, lá no nosso YouTube, no IP Renovada, você pode acompanhar. Você que está nos assistindo online, você pode ir nessa mensagem, hábitos, #2, e ver como instalar bons hábitos. Agora, no caso de um mau hábito, torne tudo muito difícil. Se para um bom hábito eu preciso tornar tudo fácil de fazer, tudo óbvio, para um mau hábito que eu quero tirar da minha vida, eu preciso torná-lo mais difícil. Por exemplo, eu não consigo me controlar, eu desbloqueio o celular e eu fico o dia inteiro, desbloqueio, colocando a senha, fazendo aqueles desenhos lá geométricos, e eu entro,
É o tempo todo no Instagram, é o tempo todo no WhatsApp, é o tempo todo no Facebook, é o tempo todo sei lá onde. Vai lá nas configurações do celular, coloca um limite. 20 minutos, 30 minutos por dia, 40 minutos por dia para tal aplicativo. E não se assusta não. Na primeira hora do dia você já está esgotado com aquele tempo. Sabe, você tem uma dificuldade de sempre navegar na internet e cair em sites sensuais. Começa a compartilhar a senha do seu celular com alguém e pede para alguém ficar visualizando o seu celular de vez em quando. E não apaga nada, deixa lá. Alguém que possa te auxiliar nisso. Apaga por um tempo, Safari, Google e outros navegadores, tira. Se é naquele momento em que você faz essas coisas, para. Sabe, eu não consigo me controlar, eu como e depois eu vomito tudo. É tão gostoso, porque eu tenho o prazer de comer, mas não vou ficar gordo, vou jogar tudo fora. Não é um vício, é uma doença. Para de comer escondido, para de começar a levar comida para dentro do seu quarto, come junto com pessoas, para de ir naquele restaurante que você sempre enfia o pé na jaca. O problema é que você e o seu namorado já chegaram longe demais. Para de namorar dentro da cama, ou em cima da cama. Para de fechar a porta e trancar. Para de ir para os lugares mais escuros. Toma uma decisão. Ou isso vai gerar uma gravidez, uma doença e outra. Intimidade, antes do tempo, vai dar problema. Então, para excluir maus hábitos, eu preciso tornar a prática dele difícil, complicada. E essa é a dica que Salomão nos dá. Quer ver só? Provérbios capítulo 4, verso 14. Não siga pela vereda, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Evite, não passe, afaste-se e não se detenha. Qual é o mau hábito que você tem praticado, que você quer excluir? Evite, passe longe. Não deixe o seu nariz sentir o cheiro, não deixe os seus olhos verem. Não deixe salivar, não deixe o coração começar a bater, não deixe as mãos começarem a suar para você querer tomar uma decisão. Naquela hora você não vai ter força. Evite, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Semana passada nós vimos que alguns atores classificam um hábito, a formação dele através de 3 etapas: uma deixa, um alerta, uma rotina e uma recompensa. Portanto, precisamos remover aquilo que desperta na gente a vontade de praticar o mau hábito e interromper a rotina ou a ação. Eu preciso remover aquilo que, vem na mente, aquele alerta que vem assim do nada e você começa a sentir um negócio diferente, começa a desejar alguma coisa e você precisa interromper aquela prática, aquela ação. Sabe como a deixa ou esse alerta pode ser despertado em você? Ou geralmente é despertado em nós através de um lugar, através do tempo, de um momento e de pessoas. Esse feeling, esse pensamento, essa deixa, esse alerta, vem geralmente através do tempo, do lugar, do momento ou de pessoas. Provavelmente, um lugar onde você pratica um mau hábito. Vamos lá. Quem aqui come descontroladamente comidas ruins na academia? Levanta a mão. Na academia. Alguém vai e come porqueira na academia? Já viu? Vou malhar. Vou pegar um McDonald's e vou comer lá enquanto eu malho. Não, você vê o cara com a pasta de amendoim, você vê com o shake da Herbalife, o shake da tal, uma bombinha, alguma coisa assim, né, tal, diferente. Porque ele quer estar com...
saúde. A bombinha, gente, naquela bombinha, que vai fazer mal, né? A bombinha, suplementos alimentares, coisas que vão acelerar o metabolismo. Você quer esse tipo de alimento. Então, o lugar que você está pode despertar em você o desejo de praticar um mau hábito. Em Juízes, que a gente leu, diz que certa vez Sansão foi para Gaza, viu ali uma prostituta. E continuando o verso diz, e se deitou com ela. Sansão estava no lugar errado, no lugar que ele não deveria estar, e seguiu por um caminho que acabaria com as suas forças. Quer ver outro exemplo? Diz que um certo tempo na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi, o homem segundo o coração de Deus, permaneceu em Jerusalém. Preste atenção, na época em que os reis saíam para a guerra, o rei Davi permaneceu em Jerusalém. Davi não era uma pessoa má, Davi não era uma pessoa ingrata, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas estava no local errado e na hora errada. Por quê? Na época em que os reis deveriam ir para a guerra, ele simplesmente resolveu ficar, não foi para a guerra. Foi nesse momento que Davi cometeu uma das maiores fatalidades da sua vida. Cometeu um adultério com uma mulher casada. Depois desse adultério, a mulher ficou grávida e ele acabou matando o marido dessa mulher. Lugar errado e hora errada, tempo e lugar, fizeram com que Davi caísse. Qual é o lugar que sempre desperta em você um desejo ou um mau hábito, uma prática pecaminosa? Qual a hora do dia? Qual o momento que sempre desperta algo? Momento, tempo, hora. Qual a estação que desperta algo? Se você quer excluir um mau hábito, preste atenção. Há também momentos em que você fica vulnerável. Quando você está cansado, quando você está irritado, quando você está sozinho, nessas horas vem pensamentos de destruição e de morte. Quando você recebeu um não, quando você recebeu uma notícia que você não gostaria de receber, quando você não foi aplaudido, quando você não foi reconhecido, quando você está sozinho e você para e pensa, por que mesmo que eu estou vivo? Ou para quê? Cuidado com esses momentos. E também existem pessoas erradas que podem ser alertas para você praticar maus hábitos. Pessoas que no passado, junto com você, praticavam maus hábitos e continuam praticando ainda. Essas pessoas vão levar você a voltar aos hábitos antigos do qual você se envergonha. E se envergonhava ontem. A Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons hábitos. Quero te dar um exercício para você fazer agora e pensar. Olhe para os seus amigos, olhe para os 5 amigos mais próximos que você tem. Ah, não tenho tudo isso de amigo não, pastor. Não, então pensa nas pessoas mais próximas, 5. Pode valer irmão, pai, líder, enfim. As 5 pessoas mais próximas que você tem e veja quais as qualidades que essas pessoas possuem. Elas amam Jesus? São pessoas que buscam melhorar a cada dia? São pessoas fiéis? Gratas, obedientes, bem-sucedidas no que elas se dispõem a fazer? Ou são pessoas briguentas, são reclamões, mal-humorados, viciados, mal-intencionados, desigrejados? Imagina se eu fosse me relacionar com esse segundo grupo de pessoas.
elas fossem as minhas mais íntimas, seria muito, mas muito difícil eu continuar firme no meu propósito. Porque de alguma maneira, os hábitos daquelas pessoas me confrontariam e me influenciariam. Porque quando tudo está bem, está tranquilo. Mas vai ter o dia em que um lugar, em que um tempo, em que uma música que você ouvia com aquela pessoa vai ser tocada, o que você vai lembrar? Se eu tiver amigos que não honram a Deus, que não amam a Deus, que não se importam com a família, que não estão preocupadas no futuro das crianças, que não querem se desenvolver, o que essas pessoas vão poder me ajudar, ou como elas vão me influenciar? Eu não estou dizendo aqui para a gente não influenciar, ou não ter amizades com pessoas não cristãs, não é isso. Até porque nós temos que ganhar esse mundo para Jesus, é ou não é? E a gente ganha também com amizade. Mas as 5 pessoas mais próximas a você, que você se relaciona no íntimo, quem são essas pessoas? Ou o que elas pretendem ser? Ninguém é perfeito, mas verifique isso. Imagina se eu começar a andar com homens que são infiéis às suas esposas, são infiéis à sua esposa. A tendência, eu caí nessa prática. Se eu perder o tempo de influenciar eles. Porque quanto mais próximo você estiver de alguém, maior a probabilidade de ter os mesmos hábitos que aquela pessoa. Eu vou repetir. Quanto mais próximo você estiver de uma pessoa, maior a tendência ou a probabilidade de você praticar os mesmos hábitos que aquela pessoa. Por isso, encerrando essa mensagem, envolva-se com pessoas que têm os mesmos objetivos e propósitos que o seu, ou pelo menos semelhantes. Ei, namore alguém que pense como você. Claro, se você tem bons hábitos. Tem amigos que te impulsionam a crescer, a se desenvolver. E o mais importante, amigos que te impulsionam a estar mais perto de Deus. Veja o que diz Provérbios capítulo 3, verso 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Você quer excluir um hábito ruim da sua vida? Você precisa tornar a prática desse hábito difícil. Não permita que maus hábitos destruam quem você é, te afastem de Deus, te afastem da igreja, te afastem das pessoas que amam você, que se importam com você. Comece a criar bons hábitos no lugar dos maus hábitos. Hábitos que te levarão para mais perto de Deus. Hábitos que farão você crescer, se desenvolver, e crescer e se desenvolver dá trabalho. Requer esforço, requer dedicação, requer disciplina. Sabe por que eu quero incentivar você a criar bons hábitos? Porque os bons hábitos de hoje vão moldar quem você é amanhã. Deixa eu dizer uma coisa para você. O amanhã chega. Chega e chega rápido. A gente acha que não, mas chega. Um dia a conta vai chegar. Enquanto adolescente, enquanto jovem, eu não estou muito preocupado em pagar essa conta, porque eu tenho tempo, porque eu tenho força, porque eu estou muito novo,
porque eu preciso descobrir, porque eu preciso aprender essas práticas, porque eu preciso conhecer tudo para depois escolher o que eu quero. Cuidado, você pode estar tão no fundo do poço que você não vai ter mais força para sair desse poço. Mas graças a Deus que Jesus sempre tem força para nos tirar do poço. Os maus hábitos de hoje custarão caro no seu futuro. É hora de excluir da sua vida o que está te puxando para baixo, o que está te distanciando de Deus, o que está te afastando do sonho que Deus colocou no seu coração, no propósito que Deus deu para você. A pergunta central dessa mensagem: com base em quem você quer se tornar, qual mau hábito você vai excluir? Não faça como Sansão, que andou cerca de 40 quilômetros, dias, e não conseguiu parar, refletir, orar, conversar, perguntar: o que eu estou indo fazer nessa cidade? Por que mesmo que eu estou indo para essa viagem? Por que eu me relaciono com essa pessoa que só me joga para baixo, me agride fisicamente e verbalmente? Hoje você pode parar e avaliar como está a sua vida. Quando você está em uma direção errada, o parar para voltar não é regredir, é progredir. Pior é você continuar na direção errada. Eu não posso fazer essa avaliação por você, você precisa fazer essa avaliação hoje. Como eu disse no início, nós estamos encerrando essa série Hábitos. Eu quero chegar ao fim dessa série, despertando pelo menos um hábito que você precisa alterar, que você precisa modificar, que você precisa melhorar, que você precisa excluir, que você precisa começar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você acha que não tem mais jeito, que já foi longe demais, ei, a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Pastor, eu estou fraco, eu não tenho força. Olha, a Bíblia diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Não me venha com essa desculpa ou com essa vitimização de que você não consegue. Se você conseguiu ir tão longe, você vai conseguir voltar. O filho pródigo foi tão longe, mas ele conseguiu voltar. Uma hora cai a ficha, uma hora a conta chega. Eu sei que você não quer se tornar uma pessoa frustrada, negativa, porque a maioria de nós possuímos objetivos semelhantes. Se eu fizer uma pergunta aqui, as respostas vão ser parecidas. Você conhece alguém que diz assim: eu quero ser uma pessoa endividada? Conhece? Pode falar se conhece. Eu não conheço. Geralmente as pessoas não gostam de estar acima do peso. Ela pode até mentir, dizendo que está satisfeita com o corpo que ela está, mas no fundo, ninguém gosta de estar acima do peso. Hoje é um dia de parar e realinhar e excluir maus hábitos. Não despreze os pequenos começos, porque a Bíblia diz para nós não desprezarmos os pequenos começos. Ah, mas isso é tão pouco ainda. Comece pelo pouco, porque você não sabe quando e nem como, mas você sabe que um dia Deus vai pegar esse pequeno começo e transformar em algo grande, em um resultado grande, porque pequenas disciplinas geram grandes resultados. Não despreze o pequeno começo, a pequena decisão que você vai tomar hoje. Ah, é só levantar a mão, é só dizer que eu vou tomar essa atitude, mas amanhã eu não vou conseguir. Comece hoje. Cada dia o seu mal. A luta de amanhã você luta, mas a de hoje, vamos vencer. E a gente está aqui para te ajudar. Bons hábitos que te ajudarão a moldar a sua identidade. Crie bons hábitos que ajudarão a moldar a sua identidade. E o melhor hábito para moldar a nossa identidade é estar mais próximo de Deus, é ler a palavra diariamente, é ter uma vida de oração, é viver
na presença de Deus, é servir os outros, é construir o reino de Deus, é estar inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Crie bons hábitos que ajudarão você a ser quem Deus criou você para ser, que vai te ajudar a estar mais próximo e que vai te ajudar a estar mais cheio do Espírito Santo. Quem você quer se tornar? Exclua os maus hábitos da sua vida e comece a praticar bons hábitos.